Gostaria de agradecer e parabenizar o evento, principalmente a doutora Silvana pelo convite, e eu espero aqui poder contribuir dentro dessa rica discussão com a visão que a Silvana me pediu da relação de como que se faz a relação de uma medicina hoje no nível particular, né, a relação de uma grande empresa como a nossa, da relação de uma empresa de capital aberto, e como que nós conectamos tudo isso. Então, eu trouxe um sentido aqui de demonstrar aos senhores um pouquinho dessa possibilidade, como o colega acabou de dizer, dessas plataformas digitais, como fazemos o acesso do meio público, né, a qual eu trabalho também, na Santa Casa de São Paulo, e como nós lidamos com isso dentro de empresas de capital aberto, dentro de empresas grandes como a nossa, tá? Eu tentei compilar aqui, conforme a Silvana havia me pedido, a relação de trazer alguns pilares da discussão, né, o que é, rapidamente, o Grupo Fleury, né, a cultura e o propósito, a relação de como isso se modela dentro de uma conexão numa plataforma, a relação dessa gestão e conectividade de toda a plataforma, a relação do foco no paciente e a medicina de precisão, e a base científica como elo de toda essa plataforma e a responsabilidade com a cadeia e o desfecho dentro dessa relação de sinergia, tanto na relação da cadeia sistêmica, física, mas também da relação de importância de propósito de TI, de propósito de interlocução da relação de medicina de vanguarda baseada dentro das estruturas de tecnologia. Então, rapidamente, né, o Fleury é uma empresa aí de 95 anos, lá desde o Dr. Gastão Fleury, em 1926, com a construção de um pequeno laboratório da relação saindo da faculdade, dentro na região do centro da cidade, e até o desenvolvimento hoje da relação de tecnologias, da parte científica, de análise de genômica, a relação de COVID, como nós fizemos vários testes e vários avanços. Então, nós vamos mostrando hoje dentro de uma aquisição de como conectar e como fazer a aquisição dentro dessa plataforma com todas essas marcas que nós lideramos hoje no Brasil como um todo. Então, é extremamente importante em que a relação de telemedicina, a conectividade de todos os sistemas de tecnologia possam amparar para que esse sistema tenha sucesso. Então, nós temos todas essas unidades de negócio Brasil hoje inteiro, na relação aí também do Espírito Santo, agora com uma aquisição recente que fizemos, a relação de B2B, como nós fazemos a interlocução e a interligação com os hospitais, aqueles que nós temos em todo o Brasil, na Grande São Paulo, aqui em Moinhos de Vento, Porto Alegre, Nordeste e outros centros, e a relação lab to lab, que é a relação de laboratório para laboratório em quase todos os estados do país, né? E como que nós fazemos essa conectividade cuidando de uma plataforma bastante robusta de estrutura física, de tecnologia física, de hardware puro, e como que nós fazemos a relação de software e tecnologia para interligar tudo isso. Então, nós temos aí em todos esses estados praticamente 16 mil equipamentos, né, da parte de centro diagnóstico, e 10 mil equipamentos na relação de análises clínicas, e com todo esse parque, né, na relação de ressonância, naquilo que eu faço como radiologista e como um gestor de um grupo hoje Brasil, nós temos aí 91 magnetos espalhados em todas as regiões, dentro da relação São Paulo, 40 magnetos, dividindo entre as nossas duas marcas, e como que nós fazemos a conectividade com todo o bem-estar, pensando no bem-estar do paciente no centro dessa jornada, e como que nós fazemos a relação de conectar tanto inteligência, quanto qualidade, quanto o mesmo modo, o mesmo método operante para que isso tenha um desfecho adequado dentro da nossa cadeia e, principalmente, que a percepção do nosso paciente, a percepção em qualquer local que ele chega, seja semelhante. Em qualquer um dos segmentos que ele esteja, a relação da marca e a relação da conectividade de um médico externo, de um médico que está aqui, o exame feito em São Paulo, e esse exame está sendo lido numa outra cidade ou numa região distante, ou se aquele paciente quer que um médico que ele tenha confiança no Rio de Janeiro também possa opinar sobre o exame dele, tudo isso é possível dentro das nossas plataformas digitais. Então, falando um pouquinho dessa gestão e conectividade de toda a plataforma, existe uma necessidade de uma robustez muito significativa para que toda essa plataforma seja possível de conexão e seja possível de ser gerenciada. Então, quando isso cai dentro de tudo aquilo que você já vem falando ao longo desse congresso, como que você faz dentro de todas essas possibilidades hoje, né, de inteligência artificial, de iCloud, computação cognitiva, de analytics, de internet das coisas, de mobile, tudo isso, como que você conecta tudo isso com o nosso paciente, mas também como que nós conectamos isso dentro de uma grande empresa. Então, nós usamos de tudo isso, né, para que isso seja possível. Então, dentro do histórico, né, fica aqui a relação da parte digital dentro de uma empresa como nossa,
que ali em 1982 começa a ter a relação de ser um pioneiro na implantação de sistema de informatização do atendimento do paciente. O paciente chegava, ele tinha ali uma relação mais informatizada. Em 94 foi uma coisa interessante, que nós fizemos o primeiro código de barra para leitura de nossos acessos. Interessante que em 2004 nós fazemos os resultados dos dados históricos de todos os pacientes relacionado a um pioneirismo que nós fizemos em 98, que foi o fornecer os exames, os resultados pela internet, que nós somos pioneiros dentro da estrutura. Aí, ao avançar daquilo que vocês já imaginam de uma grande empresa, que vai sendo a associação de pilares, tanto físicos quanto de tecnologia, para que tudo isso se conecte. Em 2016, um outro marco bastante interessante, que é a relação dos supercomputadores, da inteligência artificial, quando a primeira empresa a trazer o Watson da IBM, num supercomputador da inteligência artificial, para ler a nossa parte de genômica e deixar a nossa estrutura de genômica muito mais rápido, muito mais ágil e muito mais sofisticada, tanto só no resultado, mas também no tempo de resposta para aquele tratamento oncológico e para os demais outros tratamentos. Isso vai evoluindo até sermos o primeiro laboratório digital agora em 2019 e fazemos agora uma grande plataforma de saúde, que nós chamamos de Saúde ID, em 2020, uma conexão de sistemas todos e de serviços dentro de uma grande plataforma de saúde. Então, dentro disso é uma relação do nosso organograma como empresa, mas também trazendo para o mundo da ressonância, né, o que é o nosso distanciamento de controle remoto das ressonâncias magnéticas, como que nós fazemos essas interconexões de 91 máquinas espalhadas no Brasil, como que nós fazemos o gerenciamento, tudo aquilo que é hardware, aquilo que é software, aquilo que é servidor, e aquilo que migra nossas imagens para todo o sistema. Então, nós temos parceiros, hoje nós temos uma visão em tempo real de todas as nossas máquinas, de todos os nossos exames e das execuções desses exames. Então, eu consigo conexão com as imagens do Nordeste, no Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em tempo real, bem como eu consigo fazer um acesso da engenharia clínica para que acompanhe qualquer problema ou qualquer dano em uma máquina em tempo real, para que isso também tenha uma menor redução de máquina parada, bem como mostrar qualidade dentro dessa estrutura. Se eu tenho um biomédico ou um técnico que está à distância, eu consigo fazer o acompanhamento em tempo real daquele exame, eu consigo orientar a fazer o melhor exame e não deixá-lo desamparado dentro de uma patologia que saia fora dos parâmetros habituais. Eu tenho um caso grave, eu tenho um caso oncológico com apresentação distinta, como que eu consigo atuar à distância, e aí eu consigo usar toda a cadeia de conhecimento para ativar esse médico ou aquele que detém essa resposta. Então, aqui não vou entrar em detalhes, mas como uma arquitetura técnica de jornada de estrutura de tecnologia de TI precisa ser montada e como que ela vai ficando complexa ao longo dos anos, né? Porque só com plataformas de arquitetura desse tamanho que você consegue continuar crescendo. Então, vejam, não vou querer entrar em detalhes aqui, mas como nitidamente as plataformas vão sendo aumentadas, vão ficando mais robustas desde 2018 até 2020, e que a tecnologia hoje, principalmente nas estruturas físicas, mas muito no sistema iCloud, no sistema de nuvem, melhor dizendo, desculpe, para que isso tudo tenha conexão dentro de um sistema e que isso possa se conversar com todas as nossas estruturas físicas. Isso é extremamente importante. Mas talvez o que nós tragamos mais de nosso DNA é manter, apesar de toda a tecnologia, de toda a característica de tecnologia, de avanço de conexão, é manter o paciente no centro da jornada. E a tecnologia nos ajuda a fazer isso. Como que nós consigamos fazer com que o paciente seja ainda o ponto central dessa estrutura, para que toda a conectividade de sistemas faça com que o paciente fique no centro e ele tenha a melhor robustez diagnóstica e de experiência dentro das nossas plataformas. Então, pensando nisso, né, é que nós trazemos, apesar do avanço tecnológico, a estrutura de manter o conforto, de manter a segurança, de manter acolhimento, de manter, por outro lado, a tecnologia para que eu tenha agilidade no desfecho, para que o médico solicitante, o ortopedista, como os colegas apresentando agora, tenha um diagnóstico em tempo real, no mesmo dia, para que ele possa voltar ao consultório, ou ser encaminhado ao hospital, ou ser encaminhado a uma reabilitação, a uma estrutura que seja do tratamento, tem um prazo diferenciado para que toda essa jornada aconteça, e principalmente fazendo a interlocução com o paciente, fazendo a interlocução com o médico solicitante, o médico que está cuidando desse paciente. Então, aquilo que nós chamamos de assessoria médica, para que esse paciente tenha o melhor desfecho
e a melhor experiência possível dentro da sua jornada. Pensando dentro dessa estrutura, nós pensamos também, fizemos com que ao longo desses últimos 15 anos, buscássemos a medicina de precisão, a medicina de qualidade dentro da experiência. Então, nós temos hoje os centros de especialidade, onde nós colocamos aquela patologia, aquela gestão daquele tipo de paciente ou daquele tipo de patologia dentro de uma estrutura especializada, seja ele no público infantil, seja ele no centro de mulher, seja ele na relação de um centro de gestantes, seja ele naquela relação da parte cirúrgica no Fleury Day Clinic, onde nós fazemos o desfecho ortopédico e demais áreas de especialidades para que ele possa fazer a sua cirurgia, tudo conectado numa mesma plataforma de saúde. Na relação de um centro muscular, onde eu atendo o paciente daquele consultório solicitante, onde eu posso fazer a interlocução de um pedido médico com o médico solicitante para que ele tenha um melhor resultado, e a conectividade de sistemas para que eu possa fazer essa interlocução em tempo real, onde o médico solicitante consegue ver a minha tela, onde eu consigo demonstrar a patologia em tempo real para ele, demonstrando onde estão os principais achados da imagem e os seus resultados, e assim por diante. Trazendo um pouquinho daquilo que é vanguarda, né, como a Silvana mostrou, trazendo aquilo que é inovação, isso também faz parte de investirmos dentro das estruturas de exames propriamente ditos, daquilo que é disruptivo, né, o EOS, né, o EOS em inglês, uma tecnologia disruptiva, né, nós trouxemos isso há 4 anos para o Brasil, onde eu tenho uma tecnologia de entender o homem, né, o ser humano em pé, onde eu faço uma aquisição nele, na relação de 2 tubos de aquisição de radiação, com uma dose de radiação extremamente baixa, menor do que o raio-x, mas eu consigo entender aquela pessoa de uma forma tridimensional. Isso é extremamente interessante, por quê? Porque ser early adopters, né, sermos inovadores no mercado, traz com que também você plugue a tecnologia de como que você pode trazer essa informação para dentro da cadeia do desfecho, trazendo melhores resultados, trazendo melhor conectividade dentro das estruturas, né? E assim, esse é o EOS, né, o alinhamento do paciente, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, como que a gente lê esse exame, como que nós passamos essa informação para o nosso médico solicitante e para o paciente, para que ele tenha o melhor desfecho do tratamento. A relação também, que desenvolvimento, parte científica nossa, que nós lideramos isso há muitos anos, dos métodos de corpo inteiro, para que nós façamos exames no curto prazo de tempo, nesse caso, um paciente com mieloma múltiplo, que vocês podem perceber quem é da área, as múltiplas lesões líticas no acometimento de um osso maduro, e a relação de tratamento, tanto para diagnóstico quanto para resposta ao tratamento, dentro de artigos e dentro de parte científica que nós vemos desenvolvendo. A relação desses pacientes semelhantes, né, onde você faz a relação de sequências de difusão, para que você veja a resposta ao tratamento. Então, vocês podem ver aqui as marcadores das lesões, tanto na bacia, quanto na relação da escápula esquerda, os marcadores, essas são sequências de difusão, e esses marcadores é quanto de coeficiente esse paciente tem de difusão naquela lesão, para que eu saiba qual é a resposta que eu tenho ao tratamento. Eu fiz o tratamento quimioterápico, ou a relação de outras terapias-alvo, e como que ele respondeu ao tratamento. Isso é super interessante, porque eu não preciso fazer a relação de radiação como PET, e tenho respostas aí semelhantes e muito próximas, dependendo da parte da literatura a ser descrita. Relação como essa, estudo de nervos periféricos, também uma relação de vanguarda, como que você estuda os nervos periféricos em pacientes, por exemplo, que têm endometriose, com o comprometimento da pelve, ou outras lesões tumorais ou não, ou lesões traumáticas, como que você consegue entender o nervo periférico hoje, e como tanto na porção anatômica, quanto na sua função. Isso é interessante, né? Isso é vanguarda? Sem dúvida é vanguarda, mas como que você conecta isso numa plataforma de medicina como a nossa, né? Então, hoje, um colega que está fazendo isso lá no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, e que tem uma dúvida técnica de como fazer isso com o paciente dele, nas conexões que nós temos hoje de método digital, eu consigo dar o suporte técnico, o suporte médico, para que ele consiga fazer esse avanço e esse atendimento local. Bem como os colegas já disseram, a relação do desenvolvimento nosso, a relação do Cuidar Digital, que é a nossa plataforma de atendimento de telemedicina, onde nós disponibilizamos ao colega essa relação de plataforma com a aproximação do médico solicitante com o seu paciente dentro da sua plataforma, dentro do seu consultório, dentro da sua estrutura, e isso é fornecido por nós dentro da estrutura de governança do Fleury. Essa relação de telemedicina vem crescendo muito, claro, isso os dados são muito claros para os senhores em todas as outras regiões, e isso é uma crescente sem dúvida, e uma curva sem volta,
e a relação de telemedicina vem mostrando nesses últimos meses, e principalmente durante a pandemia, onde nós trouxemos aí, desde abril de 2020, um crescimento vertiginoso na relação de mais de 400 mil teleconsultas, né, num crescimento exponencial, como que vocês podem ver, e vários outros exemplos, não só os nossos, têm acontecido no mercado da mesma forma. E trazendo para a relação da base científica, que é um outro pilar muito importante para que empresas como a nossa se mantenham na vanguarda. A vanguarda tem esse alicerce científico, um alicerce que possa manter a qualidade sempre à frente da sua tecnologia que você quer propor. Usando aqui um pouquinho do exemplo da relação do meu grupo, aquele que eu lidero, o Grupo Osteomuscular do Fleury, onde nós fazemos toda a parte osteomuscular diagnóstica, é interessante pensar nesses pilares, né? Como que eu consigo fazer uma meta de 7 publicações de impacto internacional por ano, onde eu faço uma conexão do grupo médico, um programa de formação, né? Um programa de formação de fellow, de retenção, de pessoas que eu possa formar e reter dentro da estrutura, uma gestão médica vinculada a essa estrutura, um programa de P&D desenvolvimento bastante forte na parte financeira, também com o Comitê de Ética e Pesquisa, a relação de fazer a conexão da parte científica com o reconhecimento de carreira, como que esse médico jovem faz essa relação de fazer pesquisa, de fazer estrutura tecnológica, mas que ele se sinta também valorizado, e a produção e publicação, que é o grande objetivo nosso dessas conexões também dentro da nossa plataforma. Então, hoje nós temos um Fleury Lab, né, que junta a relação de P&D, a relação de um laboratório digital, um laboratório de inovação, fazendo vínculos fora das nossas paredes. Fazemos isso com vários formadores, com várias outras universidades, a Unicamp, com a USP, com a Escola Paulista, com várias estruturas de vanguarda, trazendo, incubando essas estruturas dentro da nossa tecnologia para que nós possamos levar vanguarda tecnológica para o mercado e continuar incentivando desse formato. E aqui alguns exemplos de como tudo isso funciona, né, a relação dessa plataforma de inteligência artificial para lesões torácicas, para os diagnósticos de diferenciação de tumor, de pneumonia, para a COVID, todas as coisas que nós estamos fazendo com produtos internos nossos dentro do Fleury. E para finalizar, qual é a responsabilidade de tudo isso com a cadeia e com o desfecho? Né? Isso é muito importante para que isso não seja uma medicina de alto custo e seja uma medicina viável, uma medicina com a responsabilidade social e com a responsabilidade com as fontes pagadoras. Isso é extremamente importante para que o acesso seja possível e para que tudo isso se converta. Então, a relação dessa visão, a medicina vem mudando muito, vem ficando de uma situação de olhar para uma outra característica e, por isso, a responsabilidade com o desfecho precisa estar dentro dessa estrutura de tecnologia. Então, a relação de empoderamento, né, da jornada do paciente é extremamente importante, né, a relação do padrão de identificação desse paciente, a relação de como ele vê a tecnologia, de como esse paciente vê o compartilhamento em tempo real dos seus achados, das suas condições clínicas, a seleção de profissionais para que ele tenha um tratamento adequado e personalizado, e tem uma notificação de entrada do paciente na unidade. Então, hoje nós temos um controle fim a fim do paciente, desde quando ele chega, de quando ele sai, bem como o controle à distância de como esse paciente se comporta após nossos exames, bem como de forma antecipada, antes que ele chegue às nossas estruturas. E a relação disso que vem sendo discutido durante o Congresso, né, a relação de como esse contexto do paciente vem mudando, né, a perspectiva tradicional de saúde, onde eu tenho ali os fornecedores, os pagadores, os reguladores, a academia e o paciente lá como ponto final, e agora a perspectiva do novo paciente, né, o paciente no centro dessa decisão, o centro de importância, e vinculado a toda uma atmosfera, de toda uma plataforma, que são as condições reguladoras, fornecedores, provedores, novos fóruns, relação de internet. Então, as conexões precisam estar vinculadas e nós enxergamos esse novo paciente com essa característica. Para que tudo isso tenha condição de se manter em pé, nós temos que ter uma excelência operacional, uma gestão estratégica, uma gestão financeira, uma gestão de resultados, baseada para que todos esses sistemas, imagine quando eu faço uma aquisição ou um crescimento em alguma outra região do país, como que eu conecto tudo isso? Como é que eu conecto com um novo sistema sem deixar o sistema lento? Como que eu faço conexões para que tudo isso pare em pé? Então, essa responsabilidade dentro da estrutura é extremamente importante.
a relação de quanto isso interfere em empresas de ganho como os nossos, né? Então, a relação aqui da experiência do paciente, né? A relação do NPS, vinculada aqui ao que eu quis mostrar da sustentabilidade da margem financeira, o que é, isso aqui são dados do mercado nosso, a relação tanto do EBITDA quanto da margem. Então, reparem que hoje é um compromisso extremamente importante, não adianta eu só inovar, só avançar em tecnologia, só estar próximo do paciente e conectar a ele ao todo o sistema, mas se eu não cuidar desse paciente e não tiver o paciente no centro das decisões, porque a experiência dele tem totalmente um vínculo com as nossas margens, com os nossos EBITDAs, com os nossos resultados de uma grande empresa. E para acabar, resumindo tudo aquilo que eu já falei, é a relação de onde colocar o paciente no centro dessa experiência. O conhecimento em medicina e saúde é extremamente importante, mas como é que eu conecto todo esse sistema? Como eu conecto a família, como eu conecto o médico, a operadora de saúde, a fonte pagadora, seja ela o SUS, seja a fonte pagadora, e as grandes empresas. Lembrando que o nosso ideal é deixar o paciente como centro da operação e pensar sempre dele como sendo a operação, porque só assim a conectividade de vanguarda de tecnologia é possível e é possível de ter sucesso. Espero ter contribuído para os senhores. Muito obrigado.